Sejam bem-vindos à segunda parte, né? Deu para dar uma acordada, todo mundo foi no banheiro, comeu um lanchinho, ajudou a casa, né? A Bia colocou aqui, então, né? Só lembrando que, na verdade, é o 7º ano do projeto Identidade Eterna, que ele começou em 2012, mas nós somamos 2012 até 18, 6 anos. 6 mais 2 dá 8, né? Mas 2012 também aconteceu, então hoje é o 7º ano, né? E com relação aos recados que foram passados, tem ainda uma questão que foi esquecida de falar. A Bia já comentou, né, que 4h15 a gente fecha os portões, é bom vocês chegar um pouquinho antes, até para fazer a chamada, comprar o lanchinho de vocês antes, o ticket, porque na hora do intervalo é só ir lá buscar daí, né? Já fizeram a filinha ali da compra. E outra coisa que a gente leva muito a sério é a questão de faltas. Então, mais de 3 faltas não justificadas, a pessoa não pode mais continuar os encontros. Porque vocês viram, hoje a Bia falou muita informação da casa, mas vocês viram quanto que ela falou e quanto que ela passou para vocês. Então, é muito conhecimento, tanto na primeira parte quanto na segunda. Então, uma falta, vocês já perdem muito conteúdo, muito. E 3 faltas, principalmente se for 3 assim, muito pertinho, vocês vão ficar bem perdidos, não vão entrar aqui, não vão saber mais nem em que parte a gente está, né? Então, lógico, se um dia surgir alguma coisa, vocês informem, a gente bota lá falta justificada, vai que vocês não conseguem vir, não, mas eu vou conseguir acompanhar de casa, ao vivo, porque o projeto ele fica gravado para vocês assistir em outra ocasião, mas a segunda parte chega um momento que não é mais gravado, não é mais colocado na internet. Então, ou você está aqui presente, ou você acompanha ao vivo. Porque questões de depoimento, o pessoal fala mais coisas pessoais, então não vai ficar gravado lá na internet, nem no nosso site, tá? Então, começando agora, né? Projeto Identidade Eterna, segunda parte dos nossos trabalhos. A Bia já falou, mas eu vou agradecer novamente ao Zé Araújo por ele permitir trazer esse conhecimento, que a gente sabe que a doutrina já traz conhecimento, que nos ajuda a que nos conheçamos, que nós possamos melhorar, que nós podemos fazer uma caminhada melhor, uma encarnação melhor e um resgate melhor, né? Amadurecermos como espírito, né? Agora, esses conhecimentos que a gente tem aqui na casa, por isso que a nossa casa leva o nome de Recanto do Saber, porque é uma casa que estuda muito, que se dedica muito, que vai atrás, pesquisa muito. Claro que o maior pesquisador é o Zé Araújo, né? A gente é privilegiado de tê-lo aqui, ou de estar nesta casa. Privilegiado e agradecido dele deixar esse conhecimento, estar aqui junto, caminhando junto com o conhecimento da doutrina, que a nossa caminhada se torna muito mais leve, muito mais fácil. Não vamos deixar de ter problemas, não vamos deixar de ter que fazer o nosso melhoramento, a nossa maturidade, mas a partir do momento que nós nos conhecemos mais, a gente pode ir mais assertivo no que eu preciso mudar, no que eu preciso melhorar. E a intenção, tanto do SOS, quanto dos outros trabalhos da nossa casa, quanto Identidade Eterna, é o melhoramento de cada um de nós. Não adianta a gente vir aqui e pensar que eu vou mudar o meu marido, eu vou mudar minha esposa, eu vou mudar meu filho, eu vou mudar minha filha. Você sim, você vai provavelmente passar a conhecê-lo melhor, mas é através da sua mudança, das suas atitudes. Ou, como diz a Bia, ou diminuir um pouco, porque são atitudes demais, ou tomar atitudes, se são atitudes de menos, né? É a sua mudança, é a nossa mudança pessoal. A nossa maturidade, o nosso amadurecimento é que vai fazer as pessoas ao nosso redor também se modificarem. E se elas não se modificam agora, pelo menos a gente está plantando a sementinha. A gente não pode esquecer que nós somos espíritos eternos, por isso que esses encontros têm esse nome.
Nós somos espíritos que viemos com uma bagagem, estamos criando outra bagagem aqui e vamos levar tudo isso junto para a próxima encarnação. Como é que vai ser a próxima? Melhor? Mais difícil? Vai ser um pouco mais fácil? Depende de tudo da gente agora, não depende nem dos outros, né? Então, nosso agradecimento novamente, né? E aqui a gente não tem pressa, porque estudo é uma coisa que não tem fim. Estudar para o nosso amadurecimento, para o nosso engrandecimento, para o nosso termos conteúdo, é uma coisa que continua sempre. Então, a gente tem, assim, todo mundo vai saber o seu grupo de inteligência até terminar, mas não tenham pressa, até porque o importante é vocês pegarem todo o conteúdo, o depoimento das outras pessoas ajuda muito, às vezes ajuda até mais do que saber o seu próprio grupo de inteligência. Porque se você sai daqui, vem aqui para saber o seu grupo de inteligência, sai aqui sabendo, mas não sabe o que fazer com ele, também não vai fazer diferença. Então, tudo é um conjunto para a nossa melhora, né? E da onde que veio, da onde que o Zé, que há mais de 20 e poucos anos tem colocado isso na vida profissional dele, claro, ele não usa a religião na vida profissional dele, não usa as palavras espíritas que usamos aqui, mas ele pode usar Sócrates, por exemplo, que foi um filósofo. Ele usa outra maneira de trabalhar, de ajudar as pessoas, que ele acaba ajudando muito as pessoas com esse conhecimento também. Mas a pesquisa dele já é mais de 30 anos, como disse a Bia, nesta encarnação. Isso já vem de outras encarnações, né? E da onde que veio, da onde que ele começou a lembrar, então, nessa vida, a pesquisar isso que vocês vão aprender aqui durante este ano. Conhece-te a ti mesmo é uma frase escrita no templo de Delfos, que não está mais lá. Zé Araújo, numa das visitas dele, né, na Grécia, ele teve o privilégio de ir nesse templo, que a gente só vê figurinhas, fotos, né, na internet. Teve o privilégio de ir lá, no local onde, antes de Cristo, Sócrates já ensinava as pessoas. Já haviam aulas ao céu aberto, né? Não se escrevia ainda nessa época, né? E Sócrates leu essa frase, que ela é mais extensa também, e ele vivenciou ele. Conhece-te a ti mesmo. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Conhecer-nos. Porque a maneira de fazer a nossa reforma é nos conhecendo. Não há como reformar uma casa sem conhecer os cômodos. Você vai botar a casa abaixo. Se você tirar um pilar que não deveria, uma parede que não deveria. E assim somos nós. A gente entra numa religião, numa doutrina, e a gente sabe que tem que mudar, tem que melhorar. Mas como fazer isso? Às vezes parece que dá um estalo e a gente até acerta o caminho. Mas em vez de ficar adivinhando o caminho, aqui nos estudos de comportamento humano, a gente tem um caminho mais assertivo. Aí fica, claro, a cargo de cada um usar tudo que vocês vão conhecer aqui durante esse ano, ou não usar, né? Tanto na parte 1 da doutrina espírita, né, dos conhecimentos, como nessa segunda parte mais do conhecimento humano em si, né? Então, Sócrates, vivenciando esse conhece-te a ti mesmo, e fazendo os seus discípulos se perguntarem e se questionarem quem são, do que gostam, ele percebeu que a humanidade estava dividida em 3 partes, vamos dizer assim. E aí ele nominou essas partes, de homem-cabeça, homem-peito e homem-ventre. O que queria dizer isso? O homem-cabeça, ele percebeu que eram pessoas, vamos dizer assim, que usavam mais esta parte do corpo, parte do cérebro, para tomar as decisões, para viver, para vivenciar a sua vida. O homem-peito eram pessoas que mais eram emotivas e se preocupavam mais com outras pessoas. E o homem-ventre eram as pessoas que faziam acontecer. A gente só tem esse conhecimento, a gente só sabe que isso aconteceu porque um dos seus discípulos, Platão, colocou isso tudo por escrito, continuou esses estudos, ele só nominou diferente.
O que Sócrates chamou de homem-cabeça, ele chamou de governantes, porque na época começou a caber melhor esta nomenclatura. Governantes eram aqueles que faziam as leis na época, redigiam as leis, administravam as cidades, né? O que Sócrates chamou de homem-peito, ele chamou de sentinelas, porque na época as sentinelas guardavam os palácios, estavam lá, firme, forte, guardando a segurança das pessoas, guardando as cidadelas, né? Então eram as pessoas que se preocupavam com o bem-estar das pessoas, né? E o homem-ventre ele chamou de operários porque eram as pessoas que faziam acontecer. Aquelas leis lá, elas eram colocadas em prática por outras pessoas. E aí, continuando seus estudos, o J.F. Araújo, ou Zé Araújo, a gente chama dos dois nomes, ou José Fernando, né? Ele trouxe esse mesmo conhecimento, esse mesmo estudo. A humanidade continua, até hoje pelo menos, dividida em 3 tipos de humanidade. Ele só trouxe por uma nomenclatura mais atual. Então, ele chama de núcleo ativo as pessoas que são mais ativas, que fazem acontecer. Para quem já leu os livros dele, já vai ter uma ideia do que a gente está falando aqui. Ali, ele usou como símbolo, não é os rins mesmo, são as glândulas adrenais, que ele diz, né, que ficam aqui nessa parte do nosso corpo. E as pessoas mais ativas, elas têm uma fabricação maior de adrenalina. Então, são pessoas que não conseguem ficar tão paradas. Elas precisam estar sempre fazendo alguma coisa. Que lá no passado eram os operários. Hoje nós chamamos de núcleo ativo, mas continuam existindo pessoas que são ativas, são muito ativas. Precisam tudo para ontem, precisam as coisas fazer acontecer. As coisas precisam ser terminadas. Não tem que deixar para depois. Eu estou sempre pensando na próxima que eu vou fazer. Então, vocês vão se achar, até o final dos encontros, dentro de algum desses núcleos. Todos nós fizemos parte dentro de um desses núcleos aqui. E o que ele chamou, uma nomenclatura mais atual, então, de núcleo racional, que são as pessoas que usam mais o neocórtex, que é a parte do cérebro mesmo. Antigamente, Platão chamava de governantes. São as pessoas mais racionais. O que é as mais racionais? Elas, diante de uma situação, qualquer situação na vida, pode ser um imprevisto, seja o que for, elas não vão tomar atitude primeiro. Elas vão primeiro racionalizar. Elas primeiro vão pensar como fazer. Elas vão analisar. Então, já são pessoas um pouco mais demoradas, se você comparar com ativos. Tem uns mais demorados, outros menos demorados. Dentro do ativos tem os mais ativos ou um pouco menos ativos, mas todos que estão aqui dentro são mais ativos. E todos que estão aqui dentro são mais racionais. E aí, o que Platão chamou de sentinela, o Zé Araújo nominou de núcleo emocional, que são as pessoas que, numa primeira situação, na primeira visão de vida, numa primeira visão de mundo, na primeira visão de como fazer alguma coisa, são emocionais. Primeiro elas sentem, depois ou elas vão pensar o que fazer ou como fazer, ou depois de sentir elas vão tomar uma atitude. Outra coisa, muito importante dizer, ninguém é só racional, ninguém é só emocional e ninguém é só ativo. Apesar da gente fazer parte de um desses núcleos aqui, todos nós fizemos parte, a humanidade toda, a Terra toda está incluída aqui, nós temos os 3 núcleos dentro de nós. Só que eles existem numa frequência, vamos dizer, ou eles têm uma composição, então eles têm um peso maior ou menor dentro de nós. Isso também é assunto para mais adiante, né? Cada núcleo de inteligência desse aqui tem 4 grupos naturais de inteligência ou 4 grupos naturais de comportamento. Então, vocês vão ouvir falar muito, Zé vai falar muito sobre núcleo. Quando ele falar em núcleo, vocês já sabem que existem 3 núcleos e que cada um de nós faz parte de um deles. Se eu fizer parte do ativo, eu também vou ser um pouco racional e um pouco emocional, mas eu vou ser um pouco. Eu vou ser mais ativo, existe algo mais forte em mim.
A minha maneira de ver a vida é sempre agir primeiro. Eu vou pensar depois ou eu vou me emocionar depois. Se eu fizer parte do racional, eu sempre vou racionalizar primeiro. Depois eu vou agir ou depois eu vou sentir. E se eu fizer parte de um dos grupos aqui que vai fazer parte dentro do núcleo emocional, eu vou sempre sentir primeiro. Me colocar no lugar daquela pessoa. Eu estou sentindo até o que ela está passando. Ou o que ela está sentindo também. Depois eu vou tomar uma atitude ou depois eu vou pensar como eu vou resolver isso. Então vocês vão ouvir falar em núcleos. Nós vamos ouvir falar muito também em grupos naturais de inteligência. Como são 3 núcleos, 4 grupos em cada um. Então nós temos 12 grupos naturais de inteligência. E cada um de vocês aqui, cada um da humanidade, também faz parte de um desses 12 grupos naturais de inteligência. Cada grupo natural de inteligência possui uma base psíquica, que é o que move. E a gente já nasce com esta base psíquica, que é o que nós chamamos de PEN, só que também está comprovado esses estudos, por exemplo, não só não por Sócrates, não só por Platão, mas no próprio Livro dos Espíritos. O próprio Livro dos Espíritos, né, nos traz, na questão 146, a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? A resposta é bem clara, não. Porque se fosse sim, a humanidade seria toda igual. Ou todos seriam racionais, ou todos seriam ativos, ou todos seriam emocionais. Todos seriam mais ou menos do mesmo jeito. O que diferenciaria seria a bagagem que cada um ia trazer e a bagagem da vida atual, né? Então, não. A nossa alma, a nossa base psíquica, ela não tem um lugar igual para todos nós. Nos grandes gênios, em todos que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça. Na cabeça, neocórtex, o nosso núcleo racional. Ao passo que ocupa principalmente o coração daqueles que sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Coração, núcleo emocional. Então, em outras palavras, os próprios espíritos já nos dizem que existem aqui 2 tipos de humanidade. As pessoas se encaixam, ou são mais racionais, ou mais emocionais. E em uma encarnação nós podemos vir racional, e na outra nós podemos vir emocional, ou nós podemos vir ativo também. Porque Allan Kardec complementa, faz mais uma pergunta ainda, dentro dessa 146, que é a 146A, que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital, que é o centro onde tem adrenalina, né? Aonde se movimenta mais, né? Quer dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, porque aqui é o ponto de convergência de todas as sensações, que seria a região do ventre, baixo ventre, né? Que é as glândulas adrenais, que é a adrenalina. Quem já leu os livros também já sabe que ele fala em neurotransmissores. Cada grupo de inteligência tem um neurotransmissor diferente, que é o que faz também você agir mais rápido ou menos rápido. Nós vamos ter um grupo de inteligência, por exemplo, nós não vamos entrar nos grupos hoje, vou dar só toda a história de como isso tudo começou. Existe um grupo de inteligência, por exemplo, que vocês já leram nos livros, quem lê os livros, que tem um neurotransmissor chamado GABA. Esse neurotransmissor, ele faz com que essa pessoa, ela demore mais para entrar numa situação e demore mais para sair de uma situação. Demora mais para tomar uma decisão, demora mais para sair de um vício. Não vai ter nenhum ativo, por exemplo, ninguém lá dentro do núcleo ativo que tem essa quantidade de GABA, por exemplo. Então, quem está no núcleo ativo tem outro neurotransmissor, tem muita adrenalina. E se nós temos o que nos faz agir como ativo, ou como racional, ou como emocional, já está dentro do nosso organismo, significa que é algo que nós já nascemos com ele.
Nós não temos como mudar. Nós temos, sim, como melhorar, como amadurecer a nossa base. E cada um veio, com certeza, na base que precisa para melhorar o que ficou devendo em outras encarnações. Todos nós devemos ter passado por praticamente todos os grupos de inteligência. Vamos passar ainda, muito, porque enquanto a gente tiver algo para resgatar, ou para aprender, essas bases, esses grupos de inteligência, eles nos ajudam a direcionar o caminho que a gente deve seguir. Parece um pouco confuso, mas não é não, gente. Então, nós vamos falar do princípio elementar natural, que é a nossa base psíquica, que é o que nos move, que é o que nos faz ver a vida daquele jeito. Se isso já vem comigo, se o PEN já está lá embutido no bebezinho lá, quando a gente está sendo formado lá, o embriãozinho, como o PEN já vem embutido ali, a gente não tem como trocar nessa encarnação grupo de inteligência. Aliás, que se saiba, a gente desencarna e continua no mesmo grupo, tá? A gente só muda quando vai reencarnar. E claro, mudar de grupo de inteligência tem uma lógica. Eu não posso vir de um grupo de inteligência muito racional na próxima encarnação para um muito emocional. Existem caminhos lógicos, tudo na doutrina espírita tem lógica. Tudo na ciência é com comprovação, é com lógica. Então, existe um caminho a seguir. Às vezes eu precisava ir lá para aquele grupo lá, para resgatar umas coisas que eu fiz errado nesse aqui. Mas, por enquanto, não dá para passar direto. Então, eu passo para outro primeiro, e nesse outro eu aproveito para amadurecer o que eu preciso amadurecer dentro dela. Depois eu vou para outra e vou amadurecendo o que eu preciso. Quando a gente amadurecer todas as nossas bases, com certeza a gente não precisa mais reencarnar no planeta Terra. Porque o PEN, ele é terráqueo. Ele é a maneira que Deus, o universo, né, nosso mestre maior, conseguiu ajudar, trazer para nós, para nos direcionar a acertar a nossa caminhada. Então, com esse conhecimento, a gente pode errar muito menos, a gente tem mais assertividade no caminho a seguir. Fica, claro, a critério de cada um, né? Sim, precisa do microfone lá. Ô, Kátia, esse grupo de inteligência, você falou que ele geralmente a gente não muda de grupo de inteligência, é isso? Dentro desta encarnação, não. Dentro dessa encarnação. Agora, deixa eu te falar, eu estou vendo você falar e estou trazendo para a nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que nasce uma pessoa realmente, vamos supor, viciada, assim, que ela tenha uma dificuldade de entrar numa situação, de resolver, de voltar, igual você falou. Uhum. Mas se ela passa por um trauma, por uma transformação, por exemplo, e ela muda completamente o ser dela, como que fica isso? Você vai entender quando nós chegarmos num determinado grupo de inteligência que tem esta possibilidade de adaptabilidade das situações. Ah, tá. Então, agora, se ele fizer parte daquele outro grupo que, na minha mente, eu estava usando ele como exemplo, você vai ser mais uma linha reta. Certo. Mas existem grupos mais adaptáveis, que podem estar lá em cima hoje, lá embaixo amanhã. Sim. Certo? Tá mas bom. Eu não vou aprofundar agora, porque nós vamos botar a carroça na frente daí. Mas aí, o grupo que eu estava usando como exemplo, que eu não dei o nome, né, para vocês, depois a gente vai ver, quando chegar a hora, né, ele não teria essa mudança. Quem tenha um outro grupo, e tem aí os motivos daí que fazem ele ter esse alto e baixo. E aí, ele se conhecendo, ele pode trabalhar esses motivos. Uma definição do princípio elementar natural, então, é o nosso eu principal. É um atributo fundamental e determinante do nosso comportamento e da nossa divisão do nosso eu integral. O PEN é uma grande alavanca que ergue e dá forma a cada grupo natural de inteligência, distinguindo assim os 12 grupos entre si. Cada grupo tem um PEN, um princípio elementar natural, que é o que traz as suas habilidades, inabilidades e características
a gente já nasce com ele. A partir do momento que a gente conhece, a gente consegue melhorar as nossas inabilidades e consegue investir nas habilidades. Aí, durante o tempo que a gente for passando, os grupos de inteligência, você pode... de repente eu estou lá dentro daquele grupo de inteligência lá. Tá, mas você falou que ele tem isso, isso, isso e isso habilidade, mas eu não faço isso, nem isso, nem isso, nem isso. Todos, aquele grupo, vamos dizer, aquele grupo determinado de inteligência vai ter aquelas habilidades. O fato de não ter usado é diferente, é outra coisa. Aí é a cultura, é a criação, é a vida que você viveu, ou a vida que você não viveu, viveu a vida dos pais, né, que os pais, por amor a gente, às vezes encaminham, porque eu fui advogado criminalista e meu filho também tem que ser. Mas se ele faz parte daquele GNI que eu estava usando como exemplo antes, vai ser muito difícil para ele. Ele vai viver em conflito, porque não é isso que ele busca. O PEN dele não veio para isso. A base dele não veio para isso. O resgate dele não veio para isso. Ele veio resgatar outras coisas. Ele veio para enfrentar outras coisas, não enfrentar algo de uma maneira que esta profissão exigiria. Então, às vezes, até a nossa vida, às vezes, é mais infeliz, ou a gente está triste, alguma coisa, porque a gente está até na profissão errada, mas porque a gente está contra as habilidades que a gente tem. E a gente não sabe disso, porque a gente foi no que a sociedade disse que era o legal, que era o correto, foi no que pai e mãe disseram, ou a gente foi na onda, ou a gente mesmo se enganou. A gente mesmo achou que estava certo ali e foi adiante. Depois não sabe se gosta, se não gosta. O PEN, princípio elementar, também é conhecido como paixão, ego ou personalidade. Paixão, já tem os primeiros livros do Zé, vocês vão ver que tem essa palavra. Essa palavra está no livro dos Espíritos também. Os filósofos traziam esta palavra também, e o Zé também usava, só que ele melhorou a palavra, trazendo agora como PEN, princípio elementar natural, também por se adequar mais ao que a gente quer dizer. Mas toda vez que vocês ouvirem falar nos livros de filosofia, por exemplo, nos livros Zé sobre paixão, é o PEN que nós estamos falando. É o nosso ego, é a nossa personalidade. E não tem nada a ver paixão com a paixão dos apaixonados. Paixão é o nosso ego, o nosso ser, né? E aqui é uma frase do Zé, né? É a essência que habita nosso âmago de forma diferenciada, nos tornando uma humanidade heterogênea, onde mesmo separados somos parte de um todo, né? O que seria da humanidade? Será que a Terra teria evoluído se houvesse só ativos? Ou se houvesse só racionais? Ou se houvesse só emocionais? Então, o que faz a beleza da humanidade é que nós somos diferentes, mas nós nos completamos uns aos outros, né? Nós precisamos uns dos outros. E é com esse fim que a gente reencarnou, né? Que a gente veio, né? Porque é muito fácil a gente viver lá no deserto, né? Não, o deserto é muito quente. Uma caverna lá, sozinho. Não tem vizinho para incomodar. Tão bom, né? Mas é isso que a gente veio aprender, a viver em sociedade. E a nossa primeira sociedade é a nossa família, né? Então, as paixões, que hoje em dia nós vamos usar mais a palavra PEN, princípio elementar no natural, que é a nossa base, que nos faz ver, sentir ou analisar a vida daquela forma, ela está no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que fala da perfeição moral, a nossa perfeição moral, e subtítulo Paixões. Na questão 907, será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Está na natureza, porque a gente já nasce com ela. Ele está no planeta Terra, as paixões. O PEN, ele está no planeta Terra. Não, ele não é mal. A paixão está no excesso que se acresceu à vontade. Ou seja, tem uma habilidade, quero muito, 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 muito aquilo, sair do desequilíbrio. A mais, fiz o que não devia. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que a gente faz
dessas habilidades, dessas características que a gente tem, é que vai fazer o nosso desequilíbrio. Né? E completando, né, 908, como se poderá determinar o limite? Quando é que a gente está em equilíbrio, então? Quando a gente está feliz? Não necessariamente. Às vezes eu posso estar feliz e ter feito alguma coisa que para mim fez muito bem, mas fez muito errado para as pessoas, ou prejudicou muito as pessoas ao nosso redor. Então, como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para daí se tornarem más? Quando que o bem passa a não ser mais bom, ou não estar mais nos ajudando na nossa encarnação? Elas são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo para vós, para nós, né, ou para os outros ao nosso redor. Ou seja, é uma analogia com um cavalo. Ou seja, o cavalo, para quem andou, sabe que se você dominar, você leva onde ele quiser. Eu vou sair de cavalo aqui agora e quero ir lá para o centro da cidade. Se você dominar, você leva. Você direciona ele. Se você não dominar ele, ele vai te levar onde ele quiser. Ele vai te derrubar. Você vai se machucar. Ele vai sair lá para Gaspar, em vez de para o centro da cidade, vai para o lado contrário. Então, elas existem, mas nós, conhecendo agora, aí fica um pouco menos difícil, vamos dizer assim, que fácil o pessoal nunca acha, né? Um pouco menos difícil a gente governar esse cavalo, porque aí eu sei quais são minhas habilidades e como é que eu tenho que trabalhá-las. Sei quais são as minhas inabilidades e o que eu devo fazer para não fazê-los mais. Para ir todo dia trabalhando um pouquinho. Aquela reforma íntima que a gente fala nas palestras. A gente sabe que tem que praticar caridade, a humildade, amar o próximo. Aí agora vocês têm uma ferramenta muito mais forte ainda para dizer para vocês como fazer isso. Já começa pelo fato de vocês terem agora plena consciência de que na humanidade as pessoas são ativas, racionais e emocionais. Se você é um ativo e trabalha do lado do racional, ou você convive com o racional na sua casa, ai, que devagar, meu Deus do céu, aquela coisa não anda, meu Deus do céu. E o racional assim, ai, que estressado. O que eu faço? Eu faço agora, faço amanhã, dá no mesmo. Então, olha quantos atritos que já começam só pelos núcleos de inteligência. Aí o emocional, né, o ativo vai dizer, meu, que meloso, já está chorando de novo. E o emocional vai dizer, meu Deus, que frio aquele racional, a outra pessoa se machucou, ele nem se preocupou. Então, olha como nós pensamos diferente. E nós temos o direito de pensar diferente. Nós só temos a obrigação de usar as nossas habilidades em favor de nós e em favor dos outros também. Né? Então, nós vamos aprender agora quais são as nossas habilidades e inabilidades e nós vamos passar a domar, certo? Proposta para todo mundo aqui? Beleza. Que foi? Não gostou muito da proposta? Agora, as paixões, como eu falei para vocês, também já eram, além de estar no livro dos Espíritos, também já foi falado por filósofos. Já antes de Cristo já se falava também, né? Aristóteles já falava que a paixão, claro, eles usavam essa palavra na época, né? É uma tendência implantada na natureza humana, mais suscetível de ser educada. Está dentro de nós, mas ela deve ser educada. É dada pela natureza para auxiliar as virtudes e não ser companheira dos vícios, a fim de que a gente alcance a perfeição. Né? Quando se conhecer a paixão dominante de alguém, estaremos certos de saber o que lhe agrada. Muito simples isso. Se eu já sei, uma coisa bem básica, se eu sei que a pessoa é emocional, eu não vou tratar ela de uma maneira que as coisas são assim, 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 ponto final. Muito lógico. Eu sei que ela não vê a vida assim. Eu sei que ela não entende as coisas assim. Então, se eu só trabalhar isso, olha o grande progresso que eu estou fazendo para mim e para outra pessoa. Né? A paixão se apodera da personalidade quando o sujeito renuncia ao domínio de si mesmo. Ou seja, o cavalo tomou conta aqui. Não foi você que tomou conta. Não, você não pegou as rédeas. Né? Está atrelada à determinação do querer. Não é boa nem má. Elas são características.
elas existem. Ela vai ser boa ou má, conforme o que eu faço com elas também, né? Ou seja, quem é ativo, muito ativo, que chega a ponto de ficar super estressado, de estressar a família inteira, eu já estou em desequilíbrio. Você vai ser sempre ativo, mas tem como equilibrar essa atividade. Você vai ser sempre nessa encarnação, né, eu estou falando, um racional, mas tem como equilibrar essa frieza também. E você vai ser sempre um emocional nessa encarnação, mas também tem como equilibrar para não ser demais, né? As paixões são no campo moral o que o movimento é no campo físico. No campo físico, o movimento é tudo, né? Então, as paixões são tudo para a nossa evolução moral. Ou seja, o PEN é tudo para nós, né? E como é que começou o PEN? Kátia, ele existe na Terra, você falou. A gente precisa, nós como humanos, como terráqueos, nós precisamos do PEN, ele já vem juntinho ali geneticamente, já os nossos certos protetores, né, que vão lá. A Kátia vai reencarnar agora, vai ser nessa encarnação mulher, ela vai vir sem um braço, tal, geneticamente, já vai preparando ali, e o PEN que vai entrar ali é tal, de tal grupo, porque é isso que ela está precisando. E dá para colocar esse grupo de inteligência. Né? Logicamente, tal e tal não dá. Tá, teriam 3 que ela teria que ir. Qual que dá mais, o caminho mais certo? É esse aqui. Então, dessa vez, ela vai com esse. Né? Então, como é que começou o PEN, ou pelo menos a gente tem a história, o que a gente conhece, né, na Terra, né? Então, nós já estudamos na história, né, na escola, sobre Australopithecus, Homo sapiens, tudo, né? A gente não vai ficar passando essa história para vocês, não, tá? Mas, após os primeiros hominídeos, né, que começaram depois da época dos dinossauros, né, os primeiros foram os Australopithecus, há mais ou menos uns 5 milhões de anos atrás. Em torno de 2,5 a 2,9 milhões de anos depois que foi acabando a era dos Australopithecus, a gente chegou ao Homo sapiens, né? Mas foi no Homo erectus, aqui, deixa eu ver onde é que é, não sei onde é que é o vermelhinho aqui, no Homo erectus, que viveu entre 1,8 milhões de anos a 300 mil de anos atrás, que se iniciou uma transformação evolutiva. Isso a gente até sabe que houve uma evolução, mas uma evolução nos nossos corpos humanos, uma evolução no nosso cérebro, que foi diminuindo de tamanho, foi havendo mais capacidade, houve um momento em que se usava, se começou a pensar o que fazer as coisas, no começo era só mais instintivo, né? Mas em que momento o PEN também começou a aparecer na humanidade, né? Então, foi no Homo erectus, tá? Que não apenas a nossa estrutura, né, não nossa aparência mudou bastante ali, mas a partir daí a gente já começou a ter um ego. Já não era mais só o instinto que estava valendo, né? Nesse primeiro ego, né, nesse primeiro PEN, já havia sinais da manifestação sobre dar continuidade à vida. Aqui eu já começava a me preocupar em proteger, né? Eu estou falando antes, mas acho que tenho aqui também. No Homo sapiens, aqui a gente tem ele aqui, ó, tá? Ah, peraí, só voltando aqui, ó. Homo sapiens neanderthalis, aqui, né? Foi nessa evolução aqui, nesse passo da humanidade, né? Que a gente começou a ter o primeiro PEN mesmo já no planeta Terra. Então, a partir dessa fase, o primeiro PEN já chegou no planeta Terra. E esse PEN, ele trazia a questão da continuidade, da proteção, da segurança, do prever risco. Com isso, vocês podem ver, aqui houve a transformação da humanidade em questão de cultura, em questão do nosso corpo físico, o nosso organismo, e junto com isso vem vindo a evolução do nosso PEN, nosso princípio elementar, porque ele precisa sempre ter, o PEN sempre tem um foco, ele tem um porquê,
Por isso que a gente tem um porquê de estar naquele grupo de inteligência, né? Durante um bom tempo, como autodidata, eu sempre fui muito curioso com a paleontologia, a arqueologia de uma maneira geral. E não sabia por que isso, aquilo me chamava tanto atenção, né? E com esse conhecimento, que é o conhecimento do PEN, do princípio elementar natural, eu recebia muitas inspirações dos espíritos. Você tem que escrever um livro a respeito. A gente deu presente lá na mesa mediúnica. Eu vou contar para vocês. Eu estava indo para o SOS Depressão, na época que hoje se chama SOS Emocional. E eu estava muito cansado. E é nessas horas que nós estamos cansados que parece que a gente recebe os presentes pelo esforço. E realmente eu estava muito cansado, estava com dor nas costas. E tinha aquele povo tudo esperando ali, né? A minha vinda, né? Ali, para dar aquele curso, né? Para fazer aquela palestra ali para o pessoal que estava fazendo tratamento de SOS, depressão. E aí quando eu chego, eu pedi assim, ó. Quando eu cheguei, eles me ampararam, cheguei só 5 minutos em cima, né? Naqueles 5 minutos aconteceu tanta coisa. Eles disseram, nós temos um presente para você hoje. Aí eu fiz, que presente? Abra o livro dos Espíritos. Aí eu abri. Abra na questão 907 e 908. Acreditem que eu li, reli, falei para eles, não entendi. Eles disseram, isso não me diz nada? Você está muito cansado mesmo. Olha de novo, nós vamos te ajudar. Quando eu olhei, eu digo, meu Deus, tem tudo a ver com o meu trabalho. Questão 907 de O Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec. Se a paixão é mal em si mesmo, né? Só que é preciso explicar que a paixão não é a paixão dos apaixonados, não é a paixão como algo de um vício psicológico, algo que é ruim, não. A paixão que Kardec pergunta estava se referindo a já uma parte do desenvolvimento da nossa inteligência. Tanto que ele pergunta, a paixão é ruim em seu princípio? Aí a resposta da espiritualidade da 907 é que a paixão é uma coisa muito boa para nós. O seu princípio é para o nosso bem. E aquilo está para nos ajudar a evoluir. Aí Kardec, como questionador sapiente, pergunta na 908, que exatamente ele quer saber onde é que a paixão deixa de ser boa para ser ruim. E quando isso e como isso acontece? Kardec, sapiente. E a espiritualidade compara a paixão a um corcel, a um cavalo. Diz que se nós conseguimos dominar esse cavalo, é uma coisa, mas se nós não dominarmos esse corcel, esse cavalo que é a paixão, ela pode nos derrubar. E também pode fazer mal a outra, não só a nós. E aí foi quando eles me deram mais outros presentes, que está no Arqueologia do Ser. Trago em algumas outras obras que tenho escrito, né, sobre o PEN, que é o princípio elementar natural. Então quer dizer que a paixão é a mesma coisa que o PEN? Sim. Eu atualizei esse nome e tive a ajuda do Dr. Hernando Guimarães Andrade, que me deu o nome que faltava, porque eu tinha a questão do princípio, mas eu não tinha a palavra que faltava. Ele disse assim, a palavra é elementar, porque é muito elementar. Então eu coloquei princípio, que está na questão 907, elementar, e coloquei a palavra natural, porque está na natureza. Então a palavra do meio foi um presente do Dr. Hernando Guimarães Andrade. Como espírito, né, já. Não o conhecia em vida terrena, mas de outras épocas, né? Então aí, nós temos aí, eles me deram outros presentes, que está lá na Arqueologia, que é a questão 191 de O Livro dos Espíritos. Está Allan Kardec questionando sobre os nossos índios, os civílicos de uma maneira geral, se eles já nutriam, se eles já... comparando eles aos homens mais adiantados. E aí a espiritualidade dá uma resposta para Kardec, que a Kardec fica de orelha em pé, dá para sentir, né, pelos textos. Pergunta mais ou menos assim. Kardec pergunta, aí a espiritualidade diz que sim, que eles já são um tanto adiantados, porque já nutrem paixão. Aí Kardec pergunta, mas a paixão é um sinal de inteligência, é um sinal disso, sinal daquilo, né? Ele diz sim, sinal de desenvolvimento, não de perfeição. Porque enquanto a gente estiver na Terra, isso que está dizendo sou eu agora, a gente vai ter as paixões, o princípio elementar natural, que dão novas cores para nós, um comportamento diferenciado do nosso pai, do filho e tal e tal. Mas
A Terra ainda não é um planeta de perfeição. Por isso que ele diz que a paixão é um sinal de desenvolvimento do eu, da inteligência, mas não é um sinal de perfeição. Enquanto a gente estiver aqui morando nesse planeta e ele ainda não estiver ainda regenerado, vai ser um sinal de desenvolvimento apenas. Não é? Que a gente desenvolve tantas inteligências aí, né? Racional, emocional, ativa. Mas também tem também sobre a paixão que a espiritualidade me mostrou. Eu não teria descoberto. Poderia demorar 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos, né? Uma encarnação. A Gênese, obra básica da codificação, no capítulo Bem e o Mal, no item 18, Allan Kardec tem lá a descrição de que a paixão ela é fantástica para nós. Porque no comentário de Kardec na 908 se parece muito com o que está escrito na Gênese, no capítulo Bem e o Mal, que chega a dizer que a paixão, que é o PEN, o princípio elementar natural que todos nós temos, é capaz de decuplicar, ou seja, 10 vezes mais as nossas forças para nós atingirmos as metas elaboradas por nós mesmos e pela espiritualidade e pelo grande, né, arquiteto universal. Então, a palavrinha aí do Zé, né? Continuando a história, eu vi agora, ainda bem que eu não fiz nenhum PowerPoint. Se eu não tivesse lido aqui, eu ia passar direto. Uma parte da história ainda, né? Mas é bom. Como é que se descobriu o PEN? Ok, ele veio no ser humano. Veio dentro lá dos primeiros homens da caverna, depois se modificou, veio alterado, veio mais um lá nos nômades. Depois, quando a civilização já estávamos homens, ser humano aí, né? Já estávamos nessa definição, veio mais um, né? Que veio trazer a paz, a conciliação entre os dois primeiros PEN, né? Mas da onde começou esse estudo? Porque os núcleos de inteligência, tudo bem. A gente sabe que, então, começou por Sócrates, com outros nomes, de uma outra maneira, mas de lá, pelo menos para cá, se sabe que isso aconteceu, né? E o estudo do PEN, do princípio elementar, ou antigamente a paixão, como é que, da onde veio isso, né? Tem um livro, acho que do Zé, que consta que mais aprofundado assim mesmo, um estudo sobre o PEN, né, o princípio elementar natural, mais aprofundado mesmo, acho que foi com ele. Mas a gente teve épocas da humanidade que, se não tivesse havido, né, os orgulhos humanos, os interesses pessoais, a gente poderia conhecer o PEN, saber que existe, saber que cada um de nós tem um, há muitas encarnações atrás, de repente, né? Primeiro estudo, né, que se tem, por exemplo, escrito na história, veio por... cadê o nome dele aqui? Que deu branco aqui. O Evagrio, né? Evagrio do Pôntico ou Evagrio Pontius, né? Ele é um filósofo, né, um monge grego, padre, que vivia no Egito. Na verdade, ele foi para o Egito atrás de uma comunidade que ele ouviu falar, que era a comunidade dos... eu esqueci o nome todo, agora tem que ler aqui. Uma comunidade no Baixo Egito, né, chamada Pátria dos Monges. Tá? Vocês vão achar, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar como Pátria dos Monges, Pais do Deserto. Era uma comunidade que existia lá no Baixo Egito. E ele ouviu falar que havia um conhecimento lá que ajudava, inclusive, a conhecer e a curar doenças espirituais. Ele, muito curioso, né, muito estudioso, ele se dirigiu lá para o Baixo Egito, para essa comunidade, estudou esse conhecimento, pegou esse conhecimento, estudou durante um tempo lá, e depois voltou para o lugar dele e trouxe aquilo e mostrou para a Igreja Católica na época, né? A Igreja Católica achou muito interessante esse conhecimento que ele trouxe. Só que ele não era, o Evagrio, ele não estava sendo bem visto pela Igreja Católica, porque ele era um seguidor de Orígenes. Orígenes, eu acho que se vocês pesquisar deve ter mais de um, mas é Orígenes de Alexandria, né? Ele foi diretor de um educandário lá na época,
na época de 203, logo depois de Cristo ali, né? E era um filósofo, era um teólogo, era né, vamos dizer assim, para a época, era daqueles que estudavam, era muito culto. E só que ele, apesar de ter sido para esse educandário, ter sido dado essa direção para ele por um bispo, ele, na verdade, ele começou, dentro ali do educandário, ele começou a colocar na cabeça das pessoas, vamos dizer assim, ajudar a abrir a cabeça das pessoas para questionar, interpretar, pensar. Lá todo mundo na época tinha que seguir, né? Quem pensasse era, ou pelo menos pensasse diferente da igreja, era podado, né? Então, ele era seguidor das ideias de Platão, Orígenes, né? E ele começou a não seguir aquelas regras da igreja 100%. Ele começou a estudar elas e começou a não concordar com todas. Aí ele começou a ser mal visto pela igreja e foi demitido mais tarde pelo bispo também. E o Evagrio, ele era seguidor de Orígenes. Por causa disso, ele também não era bem visto na igreja. Aí, mas esse conhecimento que o Evagrio pegou lá na comunidade dos monges lá, eles acharam interessante. Aí eles pegaram esse conhecimento, depois expulsaram Evagrio da igreja, inclusive ele foi perseguido. Só que Evagrio, ele percebeu que a igreja estava usando ele. E lá ele aprendeu 9 pontos básicos do como, do porquê, do conhecimento humano, de entender o ser, o espírito, né, de analisar. Claro que na época não se chamava PEN, mas existia ali um porquê. Ele passou só 8 pontos daqueles que ele aprendeu, ele já ficou com um para ele. Ok, vocês veem que o conhecimento ali já começou a ser cortado. A igreja ficou sabendo de 8, que ele guardou o 9º para ele, né? Depois teve o padre João Cassiano, que teve um dos pontos, ele começou a divulgar esses 8 pontos da natureza humana, só que em vez de ser coisa positiva, ele já começou a divulgar como os 8 males do corpo. Ele já deturpou, já trouxe de uma forma, outra forma de interpretar pessoal. Então, aquelas 9 funções positivas da descoberta do ser humano, do entendimento do ser humano, já passaram a ser 8 e negativa. Passaram a ser os 8 males do corpo. Aí João Cassiano começou a divulgar isso, mas lá no Oriente eles já tinham uma outra espiritualidade. Então eles não aceitaram isso, como se diz, né, de goela abaixo. Então ele começou a divulgar isso aqui no Ocidente. Chegando aqui no Ocidente, teve um bispo também, que teve um desses 8 males, que era a ilusão, que a gente vai ver que é o PEN de um grupo de inteligência, e ele não gostou muito, porque ele começou a pensar, ilusão, coisa de vaidade, tem a ver com vaidade e tal. Ele meio que se viu meio dentro desse PEN, né? Aí não gostou muito dele, né? E tirou ele fora. Ok, agora nós já temos só 7. E já não é mais positivo, é negativo. E aí foi trazido pela Igreja Católica para nós como os 7 pecados capitais. Então, os 9 princípios básicos, que são coisas positivas, lá no início, quando aqueles monges lá que viviam, né, fechados em suas comunidades, estavam estudando o ser humano, estudando as pessoas, e que poderia, se tivesse seguido aquele caminho, ser uma coisa muito boa e ter nos ajudado há muitas encarnações atrás, chegou para nós como 7 pecados capitais, que é o que a gente conhece, né? Luxúria, gula, preguiça, e assim vai o 7, né? Aí, nós ficamos aqui, o Ocidente, na verdade, ficou sabendo, em vez do PEN, uma coisa positiva, ficou sabendo como uma coisa negativa, que teria que ser extirpada, por isso que se fala muito, tem no Livro do Espírito, o Zé falou ali no vídeo de novo, tá? Que não é algo, claro, que está em desequilíbrio, vai ser negativo, vai nos prejudicar e as pessoas à nossa volta, mas ele está na natureza para nos ajudar.
Papai do Céu colocou isso como uma alavanca para ajudar no nosso amadurecimento moral e espiritual. Só que chegou para nós de maneira negativa. Mais tarde, teve ele estudou medicina, foi um filósofo também, que foi o Gurdjieff, né? Deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui certinho. Esse tem no livro do Zé também, tá, gente? Eu não tenho o nome dele aqui agora, tá? Mas ele tem, é o Gurdjieff, para quem estudou filosofia, tem esse nome na história. Ele é do ano de 1877 a 1880, por aí. Ele voltou a estudar o PEN. Ele voltou a perceber, dentro das pessoas, dentro do conhecimento humano, essa coisa positiva. Só que também ficou mais ou menos parado, vamos dizer assim, ele plantou uma semente, mas ficou mais ou menos estacionado na época, porque ele tinha muitos conhecimentos de muitas coisas diferentes. Aí acabou acontecendo uma mistura de conhecimentos. Então não deu para alavancar esse conhecimento do PEN de novo ali nessa época. Mas naquela época já ficou plantada uma sementinha, que o Gurdjieff, ele montou, né, o Instituto Humano de Evolução, né, que é lá na França, que tem livro do Zé, onde tem foto do Zé nesse instituto. Ele foi lá visitar, conheceu também, né? No livro ali tem a foto da época do Gurdjieff, como é que era o instituto, tem foto agora do Zé, ali na frente. Então, ali nesse Instituto de Evolução do Homem, ali ficou plantada essa sementinha deste conhecimento. Mas também ficou mais ou menos assim estacionado até realmente o nosso Zé Araújo pegar fundo e estudar e trazer novamente para nós, né? Pessoal, até agora, alguém quer fazer alguma pergunta sobre núcleos? Os grupos eu não vou entrar para explicar hoje, né? A gente vai entrar na outra tela ali. Sobre o PEN. Aliás, sobre o PEN, eu sei que o Zé vai falar, mas eu já vou falar antes. Quem quiser entender bem certinho como é que começaram os 3 primeiros PEN no planeta Terra, primeiro PEN ali da continuidade, né? Depois o PEN dos nômades, que era o da criatividade, da imaginação, e depois o PEN da conciliação, assiste o filminho chamado Croods. Já ouviram falar? Acho que até passou na Globo já aqui, agora. Os Croods. Que é bem caricato, tá? Vocês vão ver lá o pai, que é o primeiro PEN, de continuar, não quer sair da caverna, não quer sair dali, quer que todo mundo fique unido. Lá a filha quer ver não sei o quê, quer ir para não sei aonde, eles não ficam, que é mais seguro, fica, que aqui é mais seguro. Vocês já vão entendendo o primeiro PEN, quando a gente chegar lá vai ser explicado, né? A filha já faz parte do segundo PEN, dos nômades ali. Não, eu quero ver o que tem depois do monte, eu quero ver, eu quero ir, e o pai queria que ela ficasse. Então, os conflitos familiares ali já começam, né? Que o pai quer que ela fique porque é mais seguro. Ela quer ir porque ela quer conhecer o que tem lá adiante, né? E aí, claro, tem outros personagens também, né? Mas aí tem a esposa dele que faz parte do PEN da conciliação. Tentando sempre conciliar o pai com a filha, depois o marido com a mãe dela, né? Está sempre ali, fazendo aquele meio de campo ali, tentando fazer a conciliação, né? Ali daí tem outros PENs ali também, né? A filhinha pequena é do outro, a avó, né? No caso, a mãe dela, a sogra do homem lá, do pai de família, é outro GNI, também outro grupo natural de inteligência, tá? Mas vocês já vão entendendo o que a gente falou aqui sobre o continuar, sobre o criar e sobre o apaziguar, né? Que essas são palavras que vão ser usadas bastante aqui, né? Ninguém quer fazer pergunta? Então, nós vamos começar a falar em núcleo, né? Núcleo ativo, núcleo emocional e núcleo racional, e nos 4 grupos de inteligências de cada um.
Na verdade, vocês viram, vocês tocaram que eu falei em 9 princípios básicos lá no começo? São 9 PENs, né? Mas aqui tem 12 grupos, e aí? Né? É que quando o próprio Zé começou os estudos dele, ele também trouxe 9 grupos de inteligência. Depois, aprofundando os estudos dele, ele viu que tinha mais 3 subgrupos, que tem a ver com os 3 precursores, aqueles 3 primeiros PEN, né, que aportaram aqui no planeta Terra, né? Então, são 12 grupos naturais de inteligência. Tá? Então, nós vamos ter o condicionamento, ou o núcleo, as pessoas, né, os grupos de inteligência que vão fazer parte do núcleo ativo, vocês já podem começar a se sentir dentro do ativo, dentro do racional ou dentro do emocional, né? Que vai usar na parte do cérebro, isso não é a gente que decida, nosso corpo faz isso sozinho, né? Mesma coisa que ninguém para pensar que tem que respirar, ninguém pensa que daqui a 1h e 12 minutos eu tenho que fazer a digestão, eu vou no banheiro, não, o nosso organismo processa isso sozinho. Então, o PEN também tem muitas coisas que agem sozinho e faz a gente pensar e ver a vida daquela maneira, porque ele trabalha dentro do nosso cérebro, né? Então, o núcleo ativo vai usar essa parte reptiliana do cérebro, né? Gente, pergunta sobre cérebro, vocês fazem por Zé, tá? Pergunta de cérebro, não sou eu a estudiosa, tá? E aqui dentro, então, nós temos aqui, onde feita, né, ou excretada a adrenalina, né? E é muita adrenalina nesses 4 grupos de inteligência. Os outros que vocês vão ver depois tem bem menos, em quantidade quase nula. E aqui também, os 4 a gente vai ter eles em quantidades diferentes. Tem um que é muito, 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 o outro é muito, 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 né? E assim vai indo. Os nomes também foram dados dos grupos naturais de inteligência, foi dado pelo Zé. Isso também ele já mudou, para atualizar as habilidades, as características, as inabilidades, elas não mudam, gente. Tá? O que só muda a nomenclatura. Né? Ele já começou com o número, daí ele usou nome, depois daquele nome ele mudou para esses nomes que vocês estão vendo aqui hoje, que são mais adequados para o momento atual. Quem sabe daqui a uns anos muda de novo. Mas as habilidades, inabilidades e características vão estar sendo explicadas e faladas para as pessoas da mesma maneira, porque são as mesmas, tá? Então, GNI, ali em cima é a sigla, né? Essas imagens aqui, claro que o Zé que cedeu esse PowerPoint aqui, essas imagens aqui são usadas lá no Inato, na empresa dele, né? Instituto de Evolução Humana, então ele, além do conhecimento, ele traz às vezes algumas imagens de lá para nós aqui, né? Nós vamos ter um grupo natural de inteligência, sempre que vocês vejam GNI, essa é a sigla, né? Chamado fazedor, um chamado intimidador, um chamado continuador ativo e um chamado futurista ativo. O que esses 4 têm e sempre vão ter em comum? A atividade. O modo de ver a vida aqui sempre vai ser primeiro fazer. Sem paciência, não vou racionalizar primeiro. Tem um grupo que é um pouco mais racional, por exemplo, que é o intimidador, que a gente vai entender o porquê. Mas as pessoas que fazem parte desse GNI, elas não ficam paradas também. Elas não são, por exemplo, tão proativas que um que faz parte do GNI fazedor, mas elas são ativas também. O negócio de ficar parado não existe, né? Vamos ter um chamado continuador ativo, e vamos ter um chamado futurista ativo. Então, aqui, o modo de ver a vida, de tomar uma decisão, de analisar alguma coisa, vai ser sempre a atividade. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa desse GNI fazedor, por exemplo. Então, vocês todos estão dentro de um dos 12 GNI. Se já meio que se acharam no ativo, então já tem 4 possibilidades aqui, né? Se já se acham pessoas mais ativas, né? Porque a intenção aqui é de vocês se encontrarem dentro do grupo natural de inteligência que vocês fazem parte. Se não conseguirem, o Zé ajuda, né? Mais adiante, quando forem explicados todos, né? Como é que é o modo de ver a vida dele? Da praticidade. Tem que fazer o acontecer.
Então, uma pessoa desse grupo de inteligência, por exemplo, eu estou lavando uma loucinha aqui, o filho machuca. Já vai, mamãe já vai, deixa eu só terminar essa loucinha aqui, né? Aí tem um emocional ali do lado, corta o coração, mas que mãe mais ruim, mais dura. Criança machucou, o dedo ali está sangrando, não vai ali ver. Mas não é que eles não têm emoção, ou eles, lembra que a gente tem os 3 dentro da gente, então existe o emocional ali dentro também. Só que eu, pela praticidade, eu já vi que o corte é pequeno. Então, como o meu foco é terminar primeiro o que eu estou fazendo, eu primeiro termino, depois eu vou lá atender. E atendo com maior carinho, com maior atenção. Aí o emocional vai, meu Deus do céu, o emocional já vai sair correndo ali, pega a criança, se bobear, já levou até no médico. Chega lá, era só um cortezinho, né? E o racional vai analisar. Tá, é pequeno? Tá. Não, isso aí sará sozinho. Então, olha como nós temos modos diferentes de ver a vida, e não é porque nós não temos o emocional ou o racional ou o ativo dentro de nós. Mas o que é mais forte é o que nos impulsiona a tomar as decisões da nossa vida também. É a nossa maneira de ver e resolver as coisas, né? Ah, claro, vai estar em desequilíbrio se por acaso o corte foi grande e eu vou continuo terminando a loucinha, né? Aí sim, aí é um pequeno desequilíbrio, provavelmente, né? Não vou dizer nem grande, né? Mas o foco do fazedor, por exemplo, vai ser terminar o que ele está fazendo. Esse aqui, por exemplo, também tem muita atitude. Também quer fazer, mas já não é terminar tudo. Porque eu já estou pensando, por isso que ele levou o nome de futurista, eu já estou pensando no dia de amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Aliás, eles vivem no futuro. Só que daqui a 10 minutos ou meia hora já pode ser o futuro. Então, são pessoas que estão conversando com você e daí você está contando a mesma coisa de ontem, né? Então, a hora que se tocou que você vai contar a mesma coisa de ontem, ele já liga o piloto automático, já está pensando no que ele vai fazer, na conta que ele vai pagar, e ele está para você, e você acha que ele está prestando a maior atenção. Mas ele foi, pagou uma conta, já decidiu um negócio, já até fechou um contrato ali, depois ele volta de novo. Presente, estou presente. As pessoas desse GENI, que fazem parte desse grupo de inteligência, hoje, enquanto eu estou falando, enquanto a Bia falou, já foram para casa, já voltaram mentalmente, já foram de novo, já voltaram de novo. Aí pegaram uma frase ali, depois já voltaram de novo. Sérgio? Sérgio conhece, né, bastante, acompanha a gente há muitos anos, né, Sérgio? Como é que você diz? O Sérgio não é desse ativo, é o racional, que daí, além de voar, sonha bastante, né? Como é que você sempre diz do shopping? Só, leva o microfone lá para ele, então só para ficar gravado lá. Mas é legal esse depoimento do pessoal que já se conhece, né? Porque tem um outro futurista, só que é com racional. Daí, além de viver no futuro, mas ele sonha mais. Eu tenho o terreno, mas já estou com o shopping construído, com todas as lojas bombando, lotadas, estacionamento lotado e ó. Tá bombando, né? Tá bombando. Só falta comprar o terreno só ainda. Só falta o terreno. Isso. É isso aí. Mas é normal, não é um defeito, gente. Futurista veio para isso, eles fazem parte do que a gente chama do PEN dos nômades, ou seja, se não existisse, não haveria a criatividade, a gente não teria saído da caverna. Ah, mas então ser do PEN da continuidade ali é ruim? Não. Todos têm seu propósito, porque se não existir o PEN da continuidade, que é o continuador, que a gente vai ver também que existe um ali, não existiriam famílias agregadas. Cada um seria por si, Deus por todos, né? Não haveria união. Então, cada um tem o seu propósito e vocês vão aprendendo isso aqui, entendendo as outras pessoas e se compreendendo também, né? Aqui nós temos um continuador já, ó. Só que esse é ativo. Eu agrego, só que eu tenho que fazer, eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. Eu agrego família, meu grupo, junta tudo aqui. Ah, pai, quero mudar isso aqui tudo. Não, é mais seguro não, vamos deixar do jeito que está. Eu gosto das coisas como elas já estão. E um detalhe. Toda cidade, todo país,
tem uma atmosfera, aí vocês podem ler o livro Nosfera, tem uma energia que a domina, vamos dizer assim. Então, como se cada cidade ou cada país pertencesse a um grupo de inteligência. E aí, quando a gente vive num lugar há muito tempo, ou porque já nasceu, já mora lá, ou a gente já está vivendo há muitos anos numa determinada atmosfera, a gente é influenciado porque a gente é influenciado pela energia. Nós influenciamos outros pela nossa energia, nós somos influenciados pela energia dos outros e somos influenciados pela energia que nos move. E Blumenau é essa atmosfera aqui, ó, continuadora. Então, por mais que você seja de um outro grupo de inteligência, você vai ter, se mora aqui há muito tempo, ou se nasceu e vive aqui, você vai ter atitudes e características, de repente, que uma pessoa desse grupo de inteligência continuador teria, que é, lembra da segurança? Vai lá, liga o alarme do carro, mas espera aí, vou lá testar. Abre as 4 portas, espera aí, não, está fechado. Aí eu entro dentro de casa. Não, mas espera aí, eu acho que eu vou lá olhar de novo. Aí testa de novo. Saiu de casa, mas será que eu fechei a janela? Volta lá dentro de casa, que é a segurança. É ver se está tudo fechado, ver se não vai entrar ladrão. Aí a gente sempre brinca, eu sempre brinco assim, ó, dizendo que se for uma pessoa desse GNI, não é fofoqueiro, tá, gente? Porque esse GNI, o que ele vai fazer? Mora numa rua, quer ver uma rua sem saída, né? Lá na janela. Meu, esse cara ali eu não conheço. É a primeira vez que ele está entrando na minha rua. Foi lá na casa da Dona Maria. Se for emocional, que a gente vai ter um outro continuador, né? Até vai ficar um pouquinho mais de tempo, até amanhã, até falar para a Dona Maria. Se for um ativo, acho que eu já vou lá bater na porta da Dona Maria. Dona Maria, eu vi que entrou um fulano aqui na sua casa. Ah, é meu sobrinho. Ah, beleza, então tá. É seu sobrinho, então tá. Acabou. Eu preciso ter segurança. Se eu sei quem ele é, eu não vou mais na janela. Por isso que eu digo, que se for continuador é normal, até conhecer e resolver aquilo que na mente dele está sendo um perigo. Ou está sendo, eu não conheço. Quem é? Pode ser bandido, né? Ou não é bandido, né? Agora, se continuar, pode ser, daí fofoqueiro, né? Daí se continuar todo dia ali, né? Podia ser nós, eu, né? Qualquer um de nós aqui, né? E aí nós temos também um intimidador aqui no núcleo ativo, né? Que é um grupo, por exemplo, que veio muito com a missão de dizer a verdade, mas a gente se engana, porque a gente tem outrosinhos aqui que vivem dizendo assim, ó, eu digo a verdade e dou a quem doer. A gente vai se enganar muito com esse grupo, porque esse grupo ele é muito quieto. Primeiro que se ele quiser dizer a verdade, ele diz. Ele não diz que vai dizer a verdade, ele não tem essa necessidade. Tá? Ele está ali quietinho, pá, de repente ele traz a verdade. E é um grande quebrador de paradigmas. Então, aquela receitinha pronta. Cara, esse livro aqui é show, o cara está fazendo o maior sucesso. Eu posso até entrar nessa onda, porque eu posso acreditar. Esse grupo de inteligência, não. Ou não vai se interessar pelo assunto, ou se interessar, ele vai devassar este livro e todos os outros que ele puder imaginar e descobrir e pesquisar. Aí, ele vai discutir o assunto. Não discute um assunto sem saber com profundidade. E, às vezes, vão anos para ele estudar aquele assunto, e vai estudar, e vai continuar estudando, e vai continuar estudando, e quando a gente acha, ele continua estudando. Né? Então, cada um vai ter as suas definições, as suas características, né? E aí nós vamos ter o núcleo racional também, que vai usar a parte do neocórtex, do nosso cérebro, né? E isso pesquisado realmente pelo Zé Araújo, né, que ele gosta muito de pesquisar o cérebro, ele vai falar de certo algumas coisas para vocês, né? Ele realmente tem, se fosse, eu acho que até tirar uma tomografia, né, a gente vê como o ativo, o racional e o emocional vão ter partes diferentes, provavelmente, né, mais ativas ali no cérebro, né? 4 grupos de inteligência, um chamado neutro racional, um chamado otimista, um chamado distante e um chamado futurista racional. Antes que eu me esqueça, gente, não existe grupo melhor ou pior. Nós viemos aonde a gente precisava vir mesmo, né? O interessante é a gente entender isso, aceitar e aí usar o conhecimento aqui para a nossa mudança, né? Para a nossa melhora.
Eu digo isso porque muitos casos, assim, eu fui uma delas, tá? Me coloco junto. Quando eu soube meu grupo de inteligência, eu não gostei. Queria ser outro, mas não tem, né? Nessa não dá. Não tem, vou mudar como, né? Só se eu mudar todo o meu organismo, meu cérebro, que meu PEN já está implantado aqui dentro, né? Então, a gente realmente, quanto mais vai vivenciando a ferramenta, esse comportamento, esse conhecimento, mais a gente chega à conclusão de que realmente veio no que precisa, né? Então, quanto antes a gente entender isso e aceitar, melhor vai ser para nós também, né? Então, nós vamos ter o que eles têm em comum, né, já começando, é a pesquisa, é o aprofundamento, é a busca pelo conhecimento. Sempre esses 4 grupos de inteligência, eles sempre vão pesquisar, vão analisar, aí eles vão ter características boas, que vocês vão ver, que eles são são pessoas analíticas, vamos dizer assim, analisam mais quando vão tomar uma decisão, um pouquinho mais, uns um pouquinho mais, outros bastante mais. Às vezes, vamos dizer, o erro de tomar uma decisão vai ser um pouco menor que um ativo, por exemplo, que o ativo vai ter uma questão da impulsividade também. Só que também vai ter as coisas negativas, que vai ser mais frios, uns mais frios, outros menos frios, dos 4 aqui, cada um vai ter também um nível, né? E a gente tem que conhecê-los e entendê-los e amá-los, porque nós também podemos fazer parte, né, de um racional. Eu era fria, sim. Falei assim com a pessoa, ela se ofendeu, mas é normal eu falar, lógico. Faz parte, é normal dentro do seu grupo, mas se a outra pessoa for um emocional, alguma coisa assim, pode se magoar? Pode. Que bom se todo mundo conhecesse isso, né? Toda a humanidade soubesse o seu grupo de inteligência, soubesse o seu PEN, aí não precisaria mais ninguém se magoar com ninguém, todo mundo entende todo mundo compreende todo mundo, né? Que bom seria. Então, eles sempre vão primeiro pensar em como fazer uma coisa, para depois tomar uma atitude ou para depois se emocionar, né? Nós vamos ter um grupo de inteligência chamado neutro racional. Os bonequinhos, eles tentam retratar um pouquinho a definição deles, tá? O neutro, vamos ter 2 também. Quando ele tem um segundo nome embaixo, é aquele que se divide e formou os 12, daí, né? Que são, na verdade, os 3 precursores, foram eles que se dividiram, né? Para poder se doar e nascer os outros PEN, acontecer os outros divirem, né? Então, neutro racional é o grupo de inteligência da apaziguação, é o 3º PEN que veio no planeta, né? Ele quer sossego, quer tranquilidade, o modo de ver a vida dele é esse. Aí, lógico, vai se estressar com pessoas muito estressadas, muito ativas, vai se estressar com pessoas muito emocionais, grudentas também, porque ele é um racional, né? A Bia quer um minutinho ali. Tem um Fusca amarelo, a placa é LZB 0094, está estacionado aqui no lanche, eles estão abrindo agora e pediram para tirar, tá? Então Obrigada. Tá. Bom a gente já deixar avisado, tá, gente? Quando vocês chegam para identidade, está fechado o cachorro, mas ele abre no meio da tarde. Hoje ele até está abrindo agora, então, mas ele abre às 5. Então, já dá uma olhadinha ali para ver onde dá para estacionar, né? Então, esse é o grupo de inteligência da paz, da tranquilidade. Daí uma pessoa muito ativa vai achar ele muito devagar. Eu tenho um filho desse grupo de inteligência. Até entender, até conhecer a ferramenta, gente, coitado, como ele sofreu comigo. Jesus amado, eu não faço parte dos ativos, tá? Mas eu tenho um ativo muito forte dentro de mim. Isso nas explicações depois vocês vão entender. E para mim ele era muito devagar. E quanto mais eu cobrava dele, mais devagar ele era. Eu disse, meu Deus do céu. Daí a gente vai entender que essa nossa pressão em cima deles faz com que eles bloqueiem. E aí aquilo que eles faziam, eles deixam de fazer, e não fazem de propósito. Faz porque eles estão bloqueados mesmos, né? E a gente é que bloqueia eles. São pessoas muito fáceis de conviver. Criança e animal ama eles, mesmo que eles não gostem. Mas eles, os crianças e animais... Meu filho um dia estava no ponto de ônibus, né? Estava esperando o ônibus para ir para a faculdade. Daí ele me contou um caso assim, mãe, então, a fila assim, quem conhece lá Stanislau Chet sabe, né? Que é devagar parando, né?
Então, estava assim, o carro só ia assim, daqui até aqui, dava um pulinho. Quando a fila andava daqui até aqui, um pulinho. E todo o trajeto que ele fez ali, hoje em dia ele não pega mais ônibus ali, mas todo aquele trajeto ali é um bom trajeto, assim. Ele parado ali, lá sim veio um carro com uma moça, uma mamãe, dirigindo, e atrás, na cadeirinha, tinha uma menina, um bebezinho. Eu imagino, pelo que ele falou, devia ter uns 4 aninhos, assim, ele imaginou uns 4 aninhos. E ele, bem tranquilão, fone de ouvido ali, escutando as músicas dele e tal. Depois ele olhou, a menina se arreganhando para ele. Aí ele, de novo aqui, daí ele olhou para de novo, ela, tchauzinho, não sei mais o que para ele. Aí, olha só o que ele contou, ele disse que quando o carro ia para frente, que acelerava, a menina chorava. Aí quando parava o carro, ela voltava a sorrir e olhar para ele. Aí foi até ir embora, né? Foi todo esse trajeto. Ele disse, mãe, mas eu nem sei cuidar de criança, eu nem sei por que as crianças gostam de mim. Eu disse, eu sei. É a própria energia que eles têm, que é uma energia tranquilizante, calmante. Então, eles têm o motivo deles, eles têm o papel deles, eles vieram por um motivo, né? E aí, mesmo que ele não goste ou não tenha aquele jeito, parece que eu não sei pegar neném, pode botar o neném no colo dele que dorme na hora, assim. Porque é energia calmante. E isso, gente, é tão importante que a gente usa aqui na nossa casa. Nos passos, por exemplo, de palestra, a espiritualidade organiza lá, né? A Bia já falou um pouquinho ali, né? Tu não sabe, os passistas podem mudar a ordem da cadeira lá. Ai, está muito frio aqui, troca comigo, tu vai lá. Então, mesmo que você estava no começo aqui na frente, você pode ir lá para trás. A fila de vocês aqui também não é a mesma. Às vezes chama 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 veio por primeiro, ele está lá na frente. Né? Não é isso que acontece? Então, aqui a espiritualidade ela vai dando um jeitinho de botar vocês lá dentro com a pessoa que tem a energia que vocês estão precisando. E, no tratamento, quando a gente já usa, todo mundo aqui da casa, os trabalhadores conhecem o seu grupo de inteligência, né? Então, já é usado a energia necessária para cada caso. Por exemplo, vem um bebezinho que está à noite sem dormir, chora, 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 chora. Quem vai dar passe? Neutro. Aí temos a dona Sandra, que é neutro emocional, temos a Rosimar, que é neutro emocional, temos o Beto, que é neutro racional, né? Então, a gente usa até essas energias, nós usamos os grupos de inteligência para fazer o trabalho aqui. E quando não é nós que direcionamos, a espiritualidade direciona, que é, no caso, nos dias de palestra, né? E como a Bia comentou também, comigo também já aconteceu com vários passistas, né? A gente troca de lugar, troca de lugar, troca de lugar, a pessoa cai 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes com você. E não adianta nem vocês entrar e olhar de carinha feia, porque eu não queria ele, eu queria outro. Vocês estão precisando daquela energia ali, né? Então, vamos usar isso tudo para nos ajudar, né? Não é que um outro passe não ia dar, mas é que esse é mais assertivo, esse vai entrar mais, porque é aquilo que ele tem para oferecer e que você está precisando no momento. No dia de amanhã pode ser outro, não é mais essa energia que você está precisando, né? Opa, que eu fui sem querer. Aí nós temos um geni chamado otimista, que ele é alegre mesmo assim, gosta de viver o dia de hoje, super racional, super rápido no entender as coisas. Esse aqui é aquele grupo de inteligência, assim, ó. Ele vai te explicar uma coisa, né? Aí tu olha com aquela cara de não entendi, pergunta de novo. Ele, ai, meu Deus, não entendeu ainda. Olha, agora vocês que estiverem dentro desse grupo de inteligência, vocês têm que saber que os outros não têm o raciocínio rápido como vocês. Os ativos não vão ter, os emocionais não vão ter. E aqui eu vou ter um raciocínio, posso ser até rápido, mas eu não vou me expor às vezes e dar a minha opinião. Eu tenho ela, e é bem assertiva. Mas eu não vou dar, às vezes, por causa do conflito. Vocês vão entender isso também. Aqui no distante eu sou bem fechado também. Eu guardo muitas informações para mim. O aprofundamento aqui dos 4 aqui é o mais aprofundamento. Aqui dentro do distante nós vamos ter, o Zé deve falar também, a gente vai falando também de personagens das histórias para vocês irem associando depois, né? Então, por exemplo, no distante nós temos um Albert Einstein,
porque eles são realmente se aprofundar. Nós temos muitos cientistas dentro dessa base. Ó, como a base é necessária. Sem os cientistas, quantas coisas não teriam sido descobertas, né? Nós temos outros ali que daí, na medida que a gente vai explicando para vocês, a gente vai trazendo os nomes para vocês ir associando e pensando, ah, é mesmo, ele pensa assim. Olha, claro, isso é análise da vida da pessoa. Se a gente trouxer um ator, por exemplo, não é o papel que ele está fazendo, né? É a vida pessoal de cada um, né? Então, nós temos o distante, que é do aprofundamento, né? Temos o futurista racional, que também vive no dia de amanhã, que nem a gente estava brincando ali com o Sérgio, mas aqui os sonhos são maiores. A atmosfera de Hollywood é futurista racional, por isso que tanta... Olha a imaginação e a criatividade. Quando que... Ah, tá, mas inventaram o Avatar porque já tinha uma base no ET. Mas quem é que inventou? Que criatividade para inventar um filme como ET, aqueles anos atrás. Jornada nas Estrelas, Avatar. Isso é tudo criatividade de otimista, de futurista racional. Né? Claro que os outros que estão nessa atmosfera acabam sendo um pouco criativos também, se não são. Se são um pouco, já vão ser um pouquinho mais, porque vão sendo influenciados. Mas essa atmosfera aqui do sonho, do realizar, vem desta base aqui. Né? E daí nós vamos ter o último núcleo, que vai usar a parte límbica, né, do nosso cérebro, com mais 4 grupos de inteligência, onde é a base deles mesmo, o PEN deles mesmo, seria no coração mesmo, é a parte emocional, uns mais, outros menos. Todos os ativos têm mais e menos, o racional vai ter um mais, outro menos, um pouco médio. Aqui também nós vamos ter, né? Vocês podem ver que tem 2 com 2 nomes, que é o neutro emocional, o continuador emocional, que são os 2 que fazem dos 3 primeiros PENs, né? Continuador o primeiro, o neutro terceiro PEN habitar o planeta Terra, né? Então, o neutro emocional tem várias características parecidas com o racional, como eu estava falando para vocês, paz, tranquilidade e tal, só que tem o lado emocional daí junto, o outro tem um lado mais frio, mais racional, né? Aqui eu vou ter um lado emocional junto com todas aquelas características. Tem o continuador emocional, que daí também agrega, esse vai agregar mais ainda que o ativo, aí mesmo, aí família, não, família aqui, né? Segurança, 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 né? Das tradições, continuador, como ele gosta de seguir regras, gosta de seguir tradições, por isso que em Blumenau se segue tantas tradições, tem tantos caça e tiro, sempre tem a festa do caça e tiro, quando colocaram aquela gincana da cidade de Blumenau, formar grupo, olha só, a atmosfera de Blumenau é formar grupo, uma delas, das características, né? Forma grupo e segue adiante. Quantos anos? E não vai deixar de ter, vai ficar cada vez melhor, mais forte, porque é essa atmosfera que nós estamos envolvidos, né? Aí nós vamos ver um grupo natural de inteligência chamado diferente, que vê a vida por um prisma diferente mesmo, é um emocional, que a gente diz para dentro, são as pessoas que sentem muito as coisas que acontecem, são muito críticos, são críticos de si mesmo, são críticos dos outros também, tem um racional ali, logo depois do emocional, muito forte também, né? E nós vamos ter um grupo de inteligência chamado disponível, que também é um emocional, só que é um emocional diferente do diferente. Aqui é um emocional para dentro, é o que eu sinto, eu me entendo. Aqui é um emocional para fora, preocupado mais com as pessoas. E daí também, o desequilíbrio daqui é se preocupar demais com as pessoas e nunca olhar para si. O desequilíbrio aqui, olhar demais para si, também não deixar de olhar o que está ao seu redor. Então, cada um deles vocês vão compreender, vão entender, vão ver as características, habilidades e inabilidades, e vão entender o que não fazer, né? O que não fazer com a sua base, né? E o que a gente deve fazer com a sua base também para a gente melhorar cada vez mais. Gente, alguma pergunta? Não vou entrar no próximo encontro, vamos ver se de repente a gente já começa com cada um deles, né? Ou o Zé, não sei se vai querer passar uma outra coisa ainda antes da gente entrar. Vocês podem também anotar perguntas. Ah, a Kátia falou aquilo sobre o PEN, a dúvida.
Né? Porque, eu vou perguntar na próxima aula, ok, mas daqui a 15 dias vocês já esqueceram do que vão perguntar, né? Quem quiser saber mais sobre o PEN e ainda não leu, tá? Aqui tem bastante assunto. Esse livro do Zé aqui é ótimo, né? Porque ficou bem claro, é que o Zé tem tanto conhecimento que às vezes ele não consegue nem expressar de uma forma simples que nós, que estamos aprendendo, entendamos. Mas ele está cada vez mais joia. Então, esse aqui já ficou bem fácil, bem simples de entender nesse livro aqui. E aqui sobre o PEN também. Aqui também tem sobre o PEN, né? E o Nosfera fala da energia. Então, todos os livros, né, a bibliografia que a gente usa aqui na casa, Livro dos Espíritos, toda a codificação de Kardec, né? Todos os livros assim escritos pelo Zé também. O Somos Todos Inteligentes é um livro lá da empresa dele, que ele doou para a gente aqui para arrecadar dinheiro, né? Esse é um livro que daí não tem conotação religiosa. Se um dia vocês tiverem alguém e quiserem que eles conheçam os grupos de inteligência, ou se conheça, né? Esse, como não adentra o espiritismo, pode ser dado, emprestado, doado, né? E os outros, né? Você é a cura 1, você é a cura 2, nós temos o Nosfera. O Arqueologia, ele é mais profundo, mas ele tem a nomenclatura antiga. Lembra que eu falei que ele usou primeiro uma outra nomenclatura e agora ele atualizou para essas? Então, vocês vão ver lá uma outra nomenclatura, mas as características estão lá, as mesmas. As mesmas que nós explicamos até hoje. Só um pouquinho o microfone ali daí. Só porque senão... não, é que na internet o pessoal não te escuta se não tiver microfone. Só por isso. É que aquele outro livro, ele fala sobre o inteligente, exigente, né? Uhum. Que é a nomenclatura antiga, é isso, né? Isso. É porque eu comprei... Agora é fazedor, o exigente. Exatamente. Daí eu comprei, eu li ele, até esses outros também li. Então, só que eu queria entender. Ele falava como inteligente e exigente, que seria o ativo. Seria o fazedor. Fazedor. A minha sugestão, quem comprou o livro, quem pega emprestado, daí não dá. Quem comprou o livro, risca em cima a palavra exigente e bota fazedor. E cada vez que tu lê já com uma nomenclatura nova, fazedor. Porque aí tu vai entendendo mais, memorizando mais, né? Cada vez que e lá também tem... Ele fala daqueles que se dividem, que é o continuador, o neutro e o futurista, ele fala ele separado. Pode ver, com racional, com ativo, ele explica lá. Mas aqui a gente está com ele um pouco mais separado. Tá bom. Mas ele é muito profundo, aquele lá, tá? Eu li ele, fiquei meio confusa. É que ele vai adiante ainda. Exato, daí eu estava esperando para fazer o curso, né? Consegui esse ano. Daí eu falei assim, quero entender bastante sobre, porque eu achei bem interessante mesmo aquele livro. Não, mas à medida que tu for lendo de novo a próxima vez, porque cada vez que a gente lê o mesmo livro, a gente está num momento diferente. Num momento pessoal e num momento até de conhecimento. Então a gente já pega mais coisas e já interpreta de maneiras diferentes. Tá bom, né? obrigada. Nada. Certo, gente? Nenhuma pergunta? Anota, então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, né? Porque eu sei como é que é comigo mesmo também. Eu quero perguntar uma coisa para o Zé, quando eu vejo, já passou 1 ano. Porque quando eu vi ele, eu tive a oportunidade, eu não lembrei que eu queria fazer aquela pergunta. Aí quando eu lembro, eu não estou com ele. Aí assim vai, né? Então, anotem e tragam no próximo encontro.